Caso de hoje: terror e mistério em Araçariguama. Aconselhamos que assistam a primeira parte deste caso. O link estará na descrição deste vídeo. Tudo que foi falado por Luiz coincidia realmente com os dados que um informante havia passado para os dois pesquisadores a respeito dos acontecimentos naquela região. E segundo Luiz, seu tio Emiliano Prestes, irmão de seu pai, teve um encontro assustador em um bosque em Água Podre, mesma região onde disseram ter avistado o lobisomem no ano de 1922, quando Araçariguama ainda era apenas um distrito de São Roque, que teria sua emancipação somente em 1994. Pouco tempo após a morte de seu irmão João, Emiliano Prestes avistou uma tocha ou bola de fogo no ar. Amedrontado pelo que acontecera a seu irmão, Emiliano, acuado e sem ter para onde correr, encostou-se em um barranco assim que aquele estranho objeto veio em sua direção. Achando que teria o mesmo fim de seu irmão, ajoelhou-se e pôs-se a rezar pedindo por sua vida. Então a bola de fogo inesperadamente afastou-se e desapareceu. Mais tarde contou a seus familiares o acontecido e disse que quando o objeto se aproximou dele, sentiu um calor muito intenso, mas que por sorte aquela bola de fogo teria recuado e ido embora. Este fenômeno é conhecido popularmente como um fogo, tocha de fogo, bolas de fogo, ou como muitos chamam, mãe do ouro e boitatá. Em cada região foram dados nomes diferentes para o fenômeno, que na verdade são sondas extraterrestres. Esses objetos são muito comuns nessas regiões, como o de São Roque e da antiga Araçariguama, assustando moradores que ousam no período noturno passar pelas estradas próximas ou que cortam as matas da região. O motivo do grande número de aparições dessas bolas de fogo na região de Araçariguama se dava por conta de que naquela época ainda seria uma região isolada, distante de tudo, muitas vezes sem ou com uma iluminação muito precária e com muitas matas em seus arredores. Assim como ainda hoje são avistadas com frequência em regiões com as mesmas características citadas acima. Em meio ao relato de Luiz Prestes, ainda surgiu uma importante informação para os dois pesquisadores: a existência de Virgílio Francisco Alves, que possivelmente seria a última testemunha viva que participou das horas finais de vida de João Prestes. Ainda trabalhando em uma casa próxima de Luiz, Virgílio, que era primo em segundo grau de João Prestes, aos 92 anos e dono de uma saúde invejável, foi entrevistado pelos pesquisadores. Sua narrativa do que aconteceu com João foi exatamente uma repetição de todo o relato de Luiz. Após a estranha luz ter lhe causado as queimaduras, João correu até a casa de sua irmã Maria, que ficava próxima à igreja de Araçariguama, a mais de 2 quilômetros de sua residência. Ao chegar João Malaquias, o delegado de polícia, para constatar o seu estado, João Prestes pediu para que não culpasse ninguém pelo que havia ocorrido com ele, pois seja lá o que tivesse o atacado, não era deste mundo. E então Virgílio confirmou a Cláudio que as queimaduras em sua pele eram profundas, mas que havia atingido somente da cintura para cima, e ressaltou que a carne dele não havia se desprendido do corpo. E disse também que achava que o ataque seria coisa do boitatá, pois João já teria sido atacado anteriormente por ele, mas havia escapado. Curiosos e espantados com mais esta informação, Cláudio Suenaga e Pablo Villarrubia praticamente pediram juntos que Virgílio contasse com detalhes toda a história. João foi tropeiro em sua juventude e vivia com seu pai em Araçariguama, até que um certo dia, ao entardecer, conduzia uma tropa de burros passando por uma colina e viu uma bola de fogo descer do céu. Ele estava próximo a uma capela onde havia uma cruz, e esta bola de fogo passou tão perto de João que ele pôde sentir, ela quase o acertou. E João também dizia que naquele local costumava aparecer de 10 a 12 bolas de fogo descendo do céu. Algumas tinham coloração vermelha e outras tinham a cor da lua.
Algumas vezes, 5 ou 6 delas caíam no chão e explodiam. E Virgílio afirmou ter testemunhado a aparição de uma dessas tais luzes, emergindo de trás da montanha onde se localiza as minas de ouro. Descendo em uma outra colina, local onde existem vários relatos de avistamentos dessas estranhas luzes desconhecidas. Por lá chamavam essas luzes de Boitatá, e muitos se referiam a elas como Mãe do Ouro. E ainda existe o Lagarto de Ouro, um objeto flamejante de silhueta alongada que se move em linha reta lentamente e em total silêncio. Após a polícia ter fechado a casa de João, pouco tempo depois ela foi derrubada, segundo informou nos anos 60 o já falecido Walter Buller, pois seus familiares ficaram receados com o local e não queriam mais morar lá. Acredito que por medo do que fez aquilo com João, pois poderia voltar a qualquer momento e fazer o mesmo com qualquer um deles. Então o ufólogo e o jornalista partiram para Araçariguama. Lá foram recepcionados por Fabiana Matias de Oliveira, que os levou até Hermes da Fonseca, de quase 70 anos, que conhecia profundamente a história e as pessoas daquela região. Ele contou que conhecia João Prestes e que o dia de sua morte estava bem vivo em suas lembranças. Disse ele não ter visto o corpo e as queimaduras. Explicou que ficou sabendo por intermédio de uma publicação da imprensa, que dizia que seu corpo havia se desmanchado caindo aos pedaços. E disse que naquela região sempre acontecia muitos fatos extraordinários. Contou também que 1 ano após a morte de João, seu irmão Emiliano Prestes avistou 2 bolas de fogo nos intermédios do cemitério. Elas subiam e desciam, se chocavam e voltavam a subir. Ficavam repetindo a mesma ação o tempo todo, como em um ciclo vicioso. Mas repentinamente tiveram uma mudança brusca de comportamento, começando a rodeá-lo. E neste momento, Emiliano sentiu um calor muito forte. Assustado e temendo por sua vida, se ajoelhou e pôs-se a rezar. Então elas foram embora. Nos dias de hoje, são poucos os avistamentos dessas luzes na região, mas ainda são vistas bem próximas dali, em Ibaté, que fica entre Araçariguama e São Roque. Giomar Gouveia, campeão de hipismo, é dono de alguns estábulos em Ibaté. Ele afirmou que em 1995 viu um raio de luz alaranjado passar por cima de seus cavalos. E não parou por aí. Hermes relatou várias outras ocorrências.